Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula e nessa aula iremos falar sobre os métodos diagnósticos em saúde mental. Existem várias técnicas de exploração e avaliação que podem colaborar para o levantamento de uma hipótese diagnóstica em saúde mental. Mas chegar a um diagnóstico psiquiátrico correto nem sempre se constitui tarefa fácil e muito menos imediata. Porém, é muito importante que o profissional da enfermagem tome conhecimento dos sinais, sintomas e formas de diagnósticos mais comuns nesta área. Os testes e questionários. Existem instrumentos padronizados, como, por exemplo, fichas, questionários, escalas padronizadas, que são de utilização do psicólogo e têm a finalidade de compreender e diagnosticar os problemas da pessoa. Exploração neurofisiológica é feita por meio de exames como EEG, eletroencefalograma e os registros polígrafo do sono, usados em detecção de causas dos transtornos de sono. Exames especiais como ressonância magnética nuclear, que permite avaliar parte da função mental, tomografia computadorizada e avaliação de fluxo sanguíneo regional cerebral. A exploração neuroquímica inclui provas onde se podem receber algumas alterações determinantes de alguns quadros, como por exemplo a depressão. Entrevista se dá no primeiro contato com o paciente, consiste na observação, coleta de dados e tentativa de compreensão da doença na vida do paciente. É um método primordial de avaliação, pois além de colher a história do paciente, também se está atento para os sinais e sintomas dos transtornos mentais. O exame do estado mental apresenta as impressões do enfermeiro naquele momento da vida do paciente. Não se trata de uma avaliação de como o paciente está no passado ou de como estará no futuro, e sim uma avaliação do estado atual do paciente. Os elementos do exame dependem da apresentação clínica do paciente, assim como do seu nível de instrução e das suas bases culturais. Engloba a observação do comportamento do paciente e sua descrição de uma maneira objetiva, sem julgamento. É um instrumento que possibilita a realização de um diagnóstico psiquiátrico correto e o estabelecimento de uma terapêutica adequada. A partir desta entrevista, tem início o contato, o relacionamento entre o profissional da saúde e o paciente, que será de fundamental importância no tratamento deste. As categorias a serem abordadas: a aparência, quanto à idade e saúde, deformidades ou peculiaridades físicas, vestes e cuidados pessoais, e expressão facial. A fala é espontânea ou não, volume, altura e velocidade da fala, e defeitos na verbalização. Atividade motora relaciona-se aos movimentos físicos do paciente, refere-se à maneira como a atividade física se relaciona com o funcionamento psicológico, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos do comportamento motor do paciente. A interação durante a entrevista, descrever como o paciente se relaciona com o profissional, se ele mantém-se calmo ou se mostra irritado. O humor constitui-se o relato do paciente sobre seu próprio estado emocional prevalente e reflete a sua situação de vida, ansiedade, tristeza, hostilidade, desconfiança, dentre outros. Prevalente observado pelo profissional de saúde durante a entrevista. A sensopercepção
observar a presença ou não de alucinações ou ilusões. A atenção e concentração, capacidade de focalizar e manter a atenção em uma atividade. A memória, remota capacidade de recordar-se de eventos do passado e recente, a capacidade de recordar-se de eventos dos dias que precedem a avaliação. Imediata, capacidade de recordar-se dos minutos precedentes. O exame pode fornecer uma rápida avaliação de problemas da memória, mas não uma resposta definitiva se existe um comprometimento específico. Faz-se necessário, para tal, uma avaliação neurofisiológica. A orientação autopsíquica, reconhecimento de si, nome, profissão, estado civil e a alopsíquica, em relação ao meio, tempo e espaço. A consciência, registrar o nível de consciência e especificar alterações. A capacidade intelectual, estimativa do nível de desempenho intelectual esperado, como escolaridade, nível sociocultural, vocabulário, definição de conceitos. O juízo crítico da realidade avalia a capacidade de tomada de decisão e a compreensão da realidade. O diagnóstico em saúde mental. Existem duas classificações internacionais de doenças. O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, em sua 5ª versão. Classificação Internacional de Doenças, em seu capítulo 5, traz um volume esperado onde são especificados transtornos mentais e de comportamento, usando como critérios de classificação os próprios sinais e sintomas de cada quadro mental, não procurando buscar as explicações de suas causas. Visa uniformizar a linguagem dos profissionais. Nessa revisão foi usado o termo transtorno ao invés de doença ou distúrbio, como antes aparecia, a fim de evitar a discriminação. O termo transtorno é usado para definir um conjunto de sintomas que envolvem sofrimento pessoal e interferência nas funções que o indivíduo necessita para exercer em sua vida. O transtorno mental precisa ser identificado para que a pessoa receba o tratamento adequado. E qual o papel da enfermagem na saúde mental? Prestar acolhimento humanizado, realizar a escuta qualificada, acolher e orientar o paciente e a família, realizar a sistematização da assistência de enfermagem, realizar a prescrição médica e de enfermagem, desenvolver olhar sobre as causas que afetam o paciente, envolver a família no tratamento do paciente, quando possível, com a finalidade de alcançar os melhores resultados. E vamos encerrar a nossa videoaula com a seguinte mensagem. Existe algo pior que a doença, o preconceito. Não discrimine quem é portador de transtorno mental.